Muito bom dia para você que está sintonizado comigo neste update astral. Eu vou tentar ser a mais direta possível, a mais simples possível, para não ficar trazendo muito desse astrologuês para esse vídeo de hoje. Porque tem muita coisa para a gente falar. Vamos lá. O dia começa com Lua em Touro. Então, necessidade da gente cultivar emoções tranquilas. Necessidade da gente viver com tranquilidade, da gente trabalhar a nossa segurança, ter segurança quando a gente for fazer as coisas é muito importante no dia de hoje. Só que existe uma pegadinha aí, por quê? Porque o universo colocou a Lua de mãos dadas com Urano. E Urano, ele traz a mudança, traz as surpresas, as coisas que você não espera. Então, imagina assim, você emocionalmente, para você se sentir bem, tranquilo, você quer deixar todas as coisas do mesmo jeito, quer seguir a sua rotina, quer viver as coisas que você já está acostumada, que você já conhece, tá tudo certo, mas aí chega o Urano e diz assim, vamos mudar, filho, vamos mudar, vamos fazer diferente, chacoalha a poeira aí, vamos por outro caminho, vamos comer uma coisa diferente, vamos arrumar a casa de um jeito diferente. Então, você vai provavelmente sentir esse tipo de impulso, principalmente as pessoas que tiverem ativação acontecendo, logicamente, né? Touro gosta muito das coisas sempre do mesmo jeito, não se dá bem com mudança. Eu diria que para você que está nesse momento de não conseguir fazer mudanças, começa devagar, começa aos pouquinhos, porque a mudança faz parte da vida. Então comece a introduzir pequenas mudanças no seu dia a dia. Por exemplo, você come sempre a mesma coisa, tenta comer uma coisinha diferente. Você vai sempre pelo mesmo caminho para o trabalho, tenta tomar um caminho diferente. Você escuta sempre o mesmo tipo de música, tenta ouvir uma música diferente. Isso pode te ajudar a começar a se tornar uma pessoa um pouco mais flexível nesse sentido. Por que é importante você conseguir ficar calmo, ficar tranquilo, mesmo diante das mudanças inesperadas que se mostram para você? É porque é através da calma, da tranquilidade, que você vai conseguir equilibrar melhor com as suas emoções de fato, com a sua carga emocional, vai conseguir evitar os dramas que muitas vezes colocam as coisas a perder. Quando você consegue estabilizar suas emoções e seus sentimentos e permitir que as suas ideias geniais, ou seja, os seus impulsos de mudança, encontrem expressão, aí você vai ter possibilidades de crescimento, como é o que sugere o sextil da Lua com o Júpiter em Câncer. Suas emoções têm que encontrar um canal de expressão e tem que ser alinhado com essa necessidade de fazer coisas novas. Então, o que eu diria para você? Como o Júpiter fala de crença, é aquilo que eu acredito, é a minha visão de mundo, eu diria para você pegar aquilo que você faz sempre do mesmo jeito, porque é um costume fazer aquilo, é uma tradição, enfim, você cresceu vendo as coisas daquele jeito, eu diria para você introduzir uma visão diferente nisso. Fazer isso de um jeito diferente. A mesma coisa, porém com uma outra visão, de uma outra maneira. Isso é utilizar essa energia que está no céu. E Plutão, que está em Aquário, fazendo um trígono com esta Lua em Touro, ele está fortalecendo a mudança. Ele está dizendo para você, vai, faz as mudanças que eu te ajudo. Ele está te dando força para você fazer a mudança. Então, se você tiver algo que você quer mudar, vai começar essa mudança hoje, vai com fé e mantém, porque Plutão está te dando força para isso. Plutão está te ajudando a mudar as suas ideias, aquelas ideias enraizadas que você tem. Está dizendo, muda o que você pensa, muda a forma como você se relaciona com as pessoas, muda a sua visão sobre a sociedade, muda. E são mudanças profundas, ou seja, a mudança tem que vir de dentro, é uma mudança que vem de dentro para fora. Só que nós temos alguns desafios no dia de hoje, né? Porque nem tudo são flores. Esses desafios, eles vêm por conta das oposições que acontecem da Lua com Marte e Mercúrio, que estão no signo de Sagitário. Então, esses dois planetas, Marte e Mercúrio, estão dizendo para você, vai além. Pensamento para frente, amplificado, expansivo, otimista, sem limites. E atitude também, atitude de viver novas experiências, atitude de buscar ter essas múltiplas experiências justamente para que você expanda os seus horizontes. Só que, de novo, a gente tem uma Lua que quer ficar quieta no cantinho dela com tudo sempre do mesmo jeito.
porque ela tem mais controle disso. Então, tem essas energias aí. Então, você tem que saber lidar com essa balança, com essa vontade de ficar naquilo que você já conhece, porque é confortável, e também o desejo de viver experiências novas, de crescer, de ver coisas diferentes, de fazer diferente, de ir adiante, de ter mais, de conseguir mais. Como que você vai mais longe se você não quiser nem sair do terreno que você já conhece? Eu deixo aí para você pensar. E o outro desafio vem através do quincúncio da Lua com Vênus, que está no signo de Libra. Vênus fala das relações. Libra é um signo que pede equilíbrio, cooperação, paz, harmonia. E a Lua, em Touro, ela quer as coisas do jeito dela, sempre do mesmo jeito. Ela não está muito afim de ter que se adaptar, de ter que mudar, para quem sabe ter mais tranquilidade nas relações. Só que isso vai ser uma necessidade. Se você quer construir relações que deem mais certo, que tenham um equilíbrio, onde as duas partes se dão bem, porque a relação é muito sobre isso, são pelo menos dois universos colocados ali para interagir, então você precisa considerar sempre os dois pratos da balança para que não haja um problema na relação. Aí você vai ter que se permitir sair da zona de conforto e você vai ter que fazer algumas coisas. Às vezes envolve uma mudança profunda, como sugere Plutão. Às vezes é uma mudança naquilo que você acredita, porque você aprendeu várias coisas em casa e daí você teima que aquilo tem que ser sempre do mesmo jeito. Só que você tem que ter em mente que, por exemplo, nas relações que você está construindo, tem que ser as suas regras e não as regras dos seus pais, por exemplo. Não aquilo que você viu em casa. Imagina que você decidiu morar com uma pessoa. Você é acostumada a jantar às 8 horas da noite. Mas essa pessoa jantava sempre às 6 horas da noite, tá? Então, o que é um meio termo? O meio termo é, vamos jantar às 7. Nem 6, nem 8. Vamos jantar às 7. É novo, é diferente. Não agrada um, não agrada o outro. Não desagrada um, não desagrada o outro. Então, é um exemplo bem simples que eu te dou para fazer você pensar mesmo, para te ajudar a pensar que as coisas não são tão complicadas quanto a gente faz elas serem. E tem um outro detalhezinho que é uma oposição da Lua em Touro com Lilith em Escorpião. E Lilith, ela vem falando de insatisfações muito profundas, de bloqueios emocionais, de revoltas emocionais. E são coisas que provavelmente a gente se apega. A gente fica nutrindo aquelas revoltas, aqueles sentimentos que não fazem bem, ficam lá escondido. A gente nem deixa aquilo sair para fora, porque muitas vezes a gente tem até vergonha de como a gente se sente. Só que tem esse desafio. Essas sombras que você guarda, essas revoltas, essas insatisfações que você nutre, não deixam que você tenha a paz que você tanto quer, que você tanto precisa. Porque aí envolve os conflitos internos. Por assim, se eu estou numa discussão com uma pessoa em casa, eu sempre tenho a opção de não quero mais discutir, tchau, vou sair, vou caminhar, vou fazer alguma coisa. A gente sai, a gente deixa o conflito para trás e vai fazer outra coisa e fica momentaneamente mais tranquilo. Mas e quando esse conflito já está com você? Quando essa revolta está dentro de você? Então aí é o grande desafio de você saber identificar que revolta é essa, da onde que ela está vindo, por que ela está ali, como que eu posso mudar isso para poder viver com mais leveza e mais tranquilidade. Muitas vezes, por essa Lua em Touro, tem um lado que é controlador, que as coisas sempre do mesmo jeito, que é controlar. Por quê? Porque a mudança assusta. Eu não sei o que vai acontecer se eu mudar. Então, por que eu vou mudar? Vamos deixar tudo do jeito que está. Isso, querer deixar tudo do jeito que está, é por conta de insegurança, é por conta de medo. E Lilith fala que existem medos que estão lá dentro de você, para os quais talvez você não olhe. Está dizendo para você, olhe para isso. E Quiron, que está em Áries, está dizendo assim, olha, cura, tenha coragem de encarar isso aí, de encarar os seus medos, de encarar essa peleia toda aí e resolver os problemas que você tem, a fim de você realmente viver com mais tranquilidade,
a fim de você cultivar relacionamentos melhores. Tá certo, minha gente? Olha, foi um horóscopo longo pra caramba, muito mais longo do que eu gostaria. Gravei na vertical porque a ideia era fazer um shorts, mas foi muito além. Paciência, aqui eu tive que passar isso para vocês porque isso tudo veio para eu falar aqui. Eu fiz um roteiro, logicamente, como eu sempre faço, para eu não me perder, mas várias coisas eu falei aqui de improviso para vocês e acho que tem muito valor. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Eu peço o seu like, peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e faz o teu mapa astral comigo para você saber certinho onde é que está a tua revolta, a tua insatisfação, saber onde é que ela está afetando a tua vida.